Então, boa noite, pessoal. Nós vamos apresentar aqui, nosso tema é superfície quádrica, parabiloide hiperbólico. O nosso grupo é composto por Lucas Muniz, Ellen Fonseca Cardoso, Camila Spete Bastos, que sou eu, e Paulo César Oliveira Lacerda. A nossa apresentação vai ser dividida em algumas etapas. Inicialmente, nós vamos falar das equações na sua forma mais simples, que são as equações canônicas. Em seguida, vamos falar das principais características em relação ao centro, aos vértices, a posição relativa aos eixos coordenados e às interseções. Falaremos também das representações gráficas, mostraremos no caso, e também traremos uma aplicação prática. Vamos dar início com a definição de superfície quádrica, né? Superfície quádrica é uma superfície em relação a um sistema ortogonal de coordenadas, que pode ser dado por uma equação de segundo grau em 3 variáveis, com pelo menos uma delas constantes. Então, nessa primeira equação aqui, ax² mais by² mais cz² mais dxy mais exz mais fyz mais gx mais hy mais iz mais l igual a zero, pelo menos uma dessas 3 variáveis precisam ser constantes, tá? No caso, x, y e z. E também a, b, c, d, e, f precisam ser diferentes de zero. Essa equação ela pode ser escrita também através de rotação, de translação, ou através de rotação ou de translação. Então, podendo ser escrita da seguinte forma: ax² mais by² mais cz igual a d. E desse modo nós temos uma quádrica cêntrica ou centrada. E também pode ser escrita dessas 3 formas aqui, dentro desse colchete: ax² mais by² igual a cz, ou ax² mais bz² igual a cy, ou ay² mais bz² igual a cx. E essas 3 são quádricas não cêntricas ou quádricas não centradas. Os parabiloides hiperbólicos, eles podem ser escritos nas formas canônicas no eixo OZ, no eixo OY ou no eixo OX. E essas quádricas são dadas pelas equações de segundo grau a seguir. Então, no eixo OZ, nós temos x² sobre a² menos by² menos, vou repetir, x² sobre a² menos y² sobre b² é igual a cz. No eixo y, nós temos x² dividido por a² menos z² sobre c² igual a by. E no eixo OX, nós temos y² b² menos z² sobre c² igual a ax. Sendo que A, B e C são números reais não nulos. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre as principais características em relação ao centro, ao vértice, a posição relativa aos eixos coordenados e às interseções. Vale ressaltar que uma das variáveis que aparecem no primeiro termo são de primeiro grau e as outras 2 de segundo grau. Em relação à paraboloide hiperbólica ao longo do eixo x, é apresentada pela equação x é igual a z² sobre c² menos y² sobre b. Vocês podem observar aí no slide a forma que é apresentada a paraboloide quando o eixo de simetria é localizado no eixo x.
Pode passar. Em relação ao eixo y, vocês podem observar que se P for menor do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. E se P for maior do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima, voltada para a parte positiva do eixo y. Pode passar. E em relação ao eixo z, o paraboloide hiperbólico ao longo do eixo z é representado pela equação z é igual a y ao quadrado sobre b ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Olá, meu nome é Paulo César. Vou mostrar algumas representações gráficas. Mostrar a característica da paraboloide hiperbólica usando o GeoGebra. Para facilitar a nossa vida, eu escolhi uma paraboloide hiperbólica que tem o x ao quadrado associado ao número negativo, ele como um valor negativo, tem as variáveis x e y elevadas ao quadrado, e o z vai ser a variável do primeiro grau, que a gente consegue enxergar como uma função de duas variáveis. Vou mostrar o que acontece quando o z é igual a zero, ou seja, o que acontece lá no domínio, já que a gente está com essa visão de função, o que acontece no domínio dela. Aqui a gente vai ver que são duas retas concorrentes. Vou mostrar também quando o y é igual a k, que quando o y é uma constante, o que acontece, e quando o x é igual a uma constante, o que acontece. Para a minha demonstração, para as características que eu quero demonstrar, eu vou usar a superfície menos x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 4 igual a c. Então, aqui no GeoGebra, aqui eu já deixei escrito a f de xy igual a y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 16, que é mais ou menos assim. Aí, se eu traçar um plano que é paralelo ao plano XY, ele vai me dar o seguinte. Eu vou pegar aqui, ele vai me dar a parábola, ou hipérboles. Quando eu vou variando aqui, me dá hipérboles, e quando k é igual a zero, me dá retas concorrentes. Que é como se a gente estivesse fazendo cortes que são perpendiculares à superfície. Estivesse fatiando a superfície, literalmente. Também podemos observar quando o x, fazendo aqui, pegando um plano que é paralelo a YZ, olha o que a gente consegue ver. Ele forma parábolas. Ó, se eu for mudando, forma parábolas. E de forma análoga, se eu pegar aqui o plano que é paralelo a XZ, ele também vai me dar parábolas. Ó. Uma maneira interessante de visualizar o que é que está acontecendo, né, no domínio é observar a curva implícita. Que vai nos dar o seguinte. Olha que legal. Porque quando eu faço pega curva implícita, eu poderia estar trabalhando com curvas de nível, né? Pegando vários. É como se eu pegasse valores constantes, né, para Z, e observasse o que está acontecendo. Então, o que acontece? Isso assim, no domínio, quando Z é igual a zero, vou tentar aqui fixar no zero. O que acontece? São retas concorrentes. Agora, quando esse z for positivo, a gente vai ter hipérboles
que tem o eixo de simetria, o eixo é o y. E quando a gente pega os valores negativos, a gente também vai ter hipérbole, só que o eixo de simetria vai ser OX. Isso é fácil de visualizar quando você pensa, se o z for negativo aqui, é só multiplicar tudo por -1, né? Aí vai ficar z menos y² sobre 4 mais x² sobre 16. Então, por isso que o eixo de simetria muda. Então, com essas visualizações, eu acho que fica um pouco mais claro de compreender o que acontece com essa curva. Muito obrigado pela atenção e vou passar as palavras agora para o próximo colega. Por fim, a aplicação prática na vida real. A paraboloide é utilizada em diversas áreas, principalmente a da arquitetura. Então, por exemplo, foi a construção da cobertura em formato de paraboloide que foi responsável por impulsionar a carreira do arquiteto espanhol Félix Candela. Na década de 50, ele utilizou essa superfície como solução para a cobertura do pavilhão dos raios cósmicos na Cidade do México. Esse pavilhão também destinava-se a abrigar um laboratório que requeria uma cobertura de espessura que não ultrapassasse 1,5 cm. Então ele propôs essa utilização de paraboloides hiperbólicos, argumentando que essa forma geométrica lhe conferiria a rigidez necessária para permitir uma construção com espessura mínima. E já no fim da vida, ele deixou sua marca no Oceanário de Valência, na Espanha, recorrendo novamente aos paraboloides hiperbólicos. Uma outra coisa é que no ramo dos alimentos, a Pringles, Frederick Bauer, um cientista que acreditava que a matemática e a química poderiam ajudá-lo a criar batatas fritas hiperbólicas em formato de paraboloide e que seriam vendidas empilhadas em uma lata de papelão cilíndrica, o que poderia eliminar uma grande parte do ar que se acumula nas tradicionais sacolas. Então, entrou na década de 60, a P&G adotou e criou batatas uniformes que pudessem ser empilhadas e embaladas sem quebrar, menos perecível. E aí respondendo à necessidade de se criar um produto resistente tanto ao transporte quanto à adaptação, né, ao cilindro em que seria embalado, já que o paraboloide hiperbólico é uma superfície com propriedades muito interessantes por causa das suas curvaturas. Então esse foi o nosso trabalho, aqui estão as referências. Muito obrigado.